O ano de 2026 do Internacional pode começar com uma baixa importante no elenco. Eu quero falar sobre a retomada do interesse do Flamengo no zagueiro Vitão, que pode, inclusive, gerar milhões ao Internacional e, inclusive, resolver alguns problemas sem envolver dinheiro. Quero falar também, gente, sobre um estrangeiro que estaria cotado pelo técnico Ramon Dias e também falar sobre a projeção do time do Inter para encarar o Mirassol. Afinal, amanhã, quarta-feira, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, terminou a data FIFA. Vamos atualizar tudo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, a gente tem alguns assuntos para atualizar sobre o nosso Internacional Colorado, que neste momento que eu estou gravando o vídeo, está embarcando para o interior de São Paulo, onde nesta quarta-feira encara, a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, jogo duríssimo, tá? Tô já dando uma olhada aí nas odds da KTO. Para mim, eu iria no 1-1 amanhã, tá? E é um baita resultado. Para quem não sabe, o Mirassol ainda não perdeu em casa dentro do Campeonato Brasileiro. Vem de uma vitória contra o Fluminense num jogo atrasado que rolou na última quarta-feira. O Inter também vem de uma vitória contra o Botafogo, em que pese todo esse tempo de parada para os jogos das seleções. E a gente, óbvio, vai repercutir tudo isso. E eu quero trazer algumas situações de mercado aí que provavelmente vão impactar bastante na direção e na projeção do Inter para o ano que vem. Deixa eu atualizar vocês, mas antes eu quero lembrar que esse conteúdo aqui tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS para você. Então presta atenção nesse recado, por quê? Porque ano que vem, mês que vem, pode ser que mude as regras da antecipação do FGTS por parte do governo federal. Então se você está pensando em pagar aquele boleto que está atrasado, está planejando fazer uma viagem ou fazer um investimento, da entrada no veículo, da entrada num apartamento e você conta com o dinheiro do fundo de garantia, chama Mais Ágil agora, para que você tenha a possibilidade de colocar esse dinheiro na conta de forma muito rápida, sem burocracia, em até 1 hora no Pix o dinheiro está na tua conta. O link está na descrição aqui do vídeo, que é o WhatsApp da Mais Ágil, e o telefone também está aqui na tela. Salva aí para não perder essa oportunidade de antecipar o teu FGTS com quem é referência nesse tipo de serviço e vai evitar dor de cabeça, tá bom? Então Mais Ágil apoia esse conteúdo que vai começar falando muito sobre Vitão, zagueiro, titular do Internacional, porque é uma nova informação que foi divulgada pelo colega Wagner Martins, o Vaguinha, hoje no Segue o Fio de GZH, de que o Flamengo estuda uma nova proposta para o Vitão. É bom a gente destacar que neste ano o Flamengo tentou a contratação do Vitão, mas muito no molde que era o abatimento da dívida do Inter pelo Thiago Maia, dívida que está aí na casa de 4 milhões de euros, já foi lá para a CRND, que é a Câmara de Resoluções e Disputas da CBF. O Inter perdeu em primeira instância, recorreu, então o Inter terá de pagar o Flamengo. O Flamengo está tentando, de outra forma, receber alguma coisa do Internacional, como já aconteceu com o Cruzeiro. O Inter devia a contratação do Wesley e como o Inter não quitou nesta contratação, o Inter enviou o Wanderson e ficou elas por elas. Agora o que o Flamengo tenta fazer? Tenta o Vitão, mas tenta num outro molde. Segundo Wagner Martins, a ideia do Flamengo é oferecer um valor em dinheiro pelo Vitão, mais o abatimento da dívida do Thiago Maia, que está na casa de 4 milhões de euros, e a possibilidade de envolver um jogador do elenco atual do Felipe Luiz que não esteja sendo aproveitado pelo técnico rubro-negro. Tem alguns nomes, que eu mapeei aqui, dos jogadores aí que não vêm sendo utilizados pelo Felipe Luiz e que estão à disposição. Tem o goleiro Matheus Cunha, que já jogou aí em algumas temporadas, mas neste ano perdeu espaço com a chegada do Rossi. O Cleiton, zagueiro que é das categorias de base, que já foi promovido. O Pablo, zagueiro que também não joga pelo Flamengo, não tem nenhum jogo nessa temporada. O Juninho, atacante que foi contratado do Qarabag e jogou alguns jogos como titular, inclusive estava envolvido no lance onde o Rocher se machuca nessa temporada. E o Michael, jogador que aí sim, talvez tenha uma grife maior, jogador que se destacou muito pelo Goiás, jogou bastante também com a camisa do Flamengo em alguns momentos, foi repatriado nessa temporada, estava jogando no futebol saudita, jogando pelo Al Hilal, acabou vindo para o Flamengo no mês de fevereiro, estreia contra o Volta Redonda no dia 25 de janeiro, joga boa parte do campeonato estadual, mas perde bastante espaço, tá?
O último jogo do Michael pelo Flamengo foi contra o Los Angeles, ainda no Super Mundial de Clubes. No empate em 1-1 ele jogou 31 minutos. Ou seja, saiu do banco de reservas. De lá para cá, não foi utilizado. Foi um reserva não utilizado. O último jogo que ele começou como titular foi na vitória de 1-0 contra o Deportivo Táchira, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, e ele saiu no intervalo. Então tá sem moral aí com o Felipe Luiz. O último gol dele foi contra o Fortaleza, vitória por 5-0 do Flamengo contra o Fortaleza, onde ele entra no segundo tempo e faz um gol. É a última grande aparição do Michael. Significa que é o Michael o nome? Não, isso são nomes que eu estou vendo do elenco do Flamengo que não estão tendo oportunidades com o Felipe Luiz. Mas o Vitão interessa ao Flamengo, e não é de hoje. E a gente sabe, né, que o Vitão tem o desejo de ir para a Europa, mas as propostas não estão chegando no valor que o Inter quer. E dá para comparar essa questão do Vitão com a questão do Maurício. O Maurício também tinha o desejo de ser negociado com o futebol europeu. Não vieram as propostas que o Inter queria. O Palmeiras colocou uma oferta de 8 milhões de euros por 50% do passe, como se fosse uma proposta de 16 milhões de euros. E ele foi vendido para o mercado nacional. Pode acontecer sim do Flamengo colocar uma proposta. Digamos que o Flamengo chegue com 10 milhões de euros em dinheiro, mais os 4 milhões de abatimento do Thiago Maia. Já estamos falando de 14 milhões de euros. Mais um jogador, daqui a pouco por empréstimo ou liberando o próprio Michael. Cara, é uma proposta que o Inter teria de avaliar. Será que vai conseguir uma proposta tão boa como essa vinda do futebol europeu? Ah, mas está reforçando o Flamengo. Cara, é uma proposta muito boa, que o Inter consegue se organizar financeiramente. A gente sabe que o Vitão, já está há muitos anos aqui no Inter, é um cara que honrou a camiseta, honrou a palavra, ficando aqui no Inter mesmo sem contrato. Então eu não sei se a gente não vai perder o Vitão para a próxima temporada, é algo que a gente teria de avaliar. Tá bem? Então, já deixa no comentário o que seria uma proposta boa aí pelo Vitão. Eu considero esses números, que pontuei supostamente, seria uma boa oferta, tá? Eu balançaria nessa oferta do Flamengo. Quero falar, gente, sobre uma informação também que foi levantada pelo colega Marinho Saldanha, que tem canal aqui no YouTube, também colorado, de que o Ramon Dias teria o interesse de contar com o Robert Rojas, zagueiro paraguaio de 29 anos, que está jogando como zagueiro. Ele é zagueiro, mas jogou também como lateral direito, do Libertad do Paraguai. O Rojas, para quem não lembra, era zagueiro do River Plate. Ele faz o gol aqui no Beira-Rio, o gol do River naquela Libertadores, e ele também perde o pênalti. O Paraguai, então, jogou no Vasco da Gama um tempo, se não estou enganado, por empréstimo. Jogou muitos anos no River, de 2019 até 2023, e está emprestado ao Libertad pelo Olímpia. Só que não há a possibilidade do Libertad comprar esse jogador, e o Olímpia também não quer aproveitar. Primeiro que o Libertad não tem a plata, e no Olímpia ele está sem espaço. E o Ramon Dias trabalhou com ele no Vasco da Gama. Então seria um nome que estaria também entre aqueles da lista de jogadores que ele estaria indicando de acordo com a realidade financeira do Inter e com jogadores que ele já trabalhou. O que acontece com todo técnico, vamos ser sinceros, não é o ideal, mas acontece direto no futebol brasileiro. Já falamos sobre o Romero, sobre o próprio Angileri, jogador do Corinthians, o Carrijo, agora o Robert Rojas. Então são nomes que vão sendo especulados aí pelo Internacional, Vamos ficar de olho aí neste jogador. Confesso que não me agrada muito, tá? Acho que é um jogador que, apesar da idade não ser tão alta, Estão falando de um zagueiro de 29 anos, então teoricamente está vendo seu auge físico. Para mim é um jogador bem limitado tecnicamente, mas daqui a pouco dá certo, A gente queima a língua, mas eu não faria essa movimentação. Para a gente fechar, quero falar sobre o Internacional, que está viajando para Mirassol, cheio de desfalques. Não tem o Carboneiro, não tem o Borré, não tem o Juninho, que está lesionado, mas tem o retorno do Gustavo Prado. E o Inter está praticamente definido para esse duelo, tá? Com o Antony no gol, 3 zagueiros, Vitão, Mercado e Vitor Gabriel, na linha defensiva. O Vitor Gabriel entrando na vaga do Juninho. No meio-campo, a gente está falando de Thiago Maia e Bruno Henrique, apesar da volta do Alan Rodrigues, que deve estar entre os relacionados, mas não reúne as melhores condições físicas ainda, então deve ficar como alternativa para o segundo tempo. Bernabé na ala esquerda, Aguirre na ala direita, Alan Patrick por dentro, e aí lá na frente o Oscar Romero com o Vitinho. É a tendência de escalação do Internacional para esse jogo. Lá em Mirassol, jogo que rola às 8 da noite,
desta quarta-feira. Lembrando que em caso de vitória do Internacional, né, o Inter que neste momento é o 15º colocado, né, mas tem alguns jogos a menos em relação a alguns concorrentes, o Inter pode ir a 35 pontos e no melhor cenário pode subir da 15ª colocação para o 10º lugar. Então já é, né, uma escalada do Inter na tabela, claro. Tem que secar o Atlético Mineiro, Grêmio, Corinthians, Vasco e Ceará. São 5 jogos aí na rodada, mas o Inter vencendo provavelmente, né, vai terminar na parte de cima e obviamente vai deixar para trás a zona de rebaixamento. Neste momento a distância é de 7 pontos para o Vitória da Bahia. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal em nome da KTO, kto.bet.br, é minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. E lembrando, né, que já dá para palpitar nesse jogo do Inter contra o Mirassol. E mais, né, tem jogo da Colômbia hoje contra o Canadá. Então, quer palpitar ainda na data FIFA? Últimos jogos rolando nesta noite de terça-feira. Então, palpita com responsabilidade, com emoção, lá em kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!